Continuando com a tentativa de restaurar o módulo de ignição, eu tenho aqui o transistor 2N3055. Tem um amigo meu que me disse que quando tem esse MYS já é de boa qualidade, mas eu não sei dizer se isso procede. Então, como vale a tentativa, eu vou tentar fazer funcionar com ele. O teste é bem simples. A parte maior você coloca para cima e a menor para baixo. Exército Brasileiro coloca o vermelho na base e o preto no emissor, e ele conduziu 502. Agora eu vou no coletor, ele conduziu 498. Eu vou inverter, vou colocar aqui a ponta vermelha no emissor e a preta na base. Ele não pode conduzir e no coletor também não pode conduzir. Agora eu vou fazer a montagem dele na caixinha lá de ignição. Depois de montar ele, tem que colocar um isolante, porque ele não pode ter contato com a caixa. Ou seja, se eu colocar aqui, ele não pode apitar aqui e nem em nenhuma parte do módulo. O do meio é a base. Se eu colocar na base do transistor, ele não pode conduzir com o parafuso que eu coloquei para fixar ele. Nesse caso aqui eu coloquei um parafuso, mas o original é um arribite. Então ele não pode conduzir de forma nenhuma. Neste caso aqui, ele não tem nem contato com a base ou com o emissor. Então o contato aqui é zero. E nem aqui também. Aqui que geralmente é o aterramento, ele não tem contato. Então esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Então aqui vem uns isoladores, tem essa base, tem como se fosse um tubinho, tá? E do outro lado, na hora que você for colocar o parafuso, a porquinha tem que estar isolada, porque senão vai ter contato na parte do transistor, não pode, tá bom? Eu usei um parafuso, a fixação por parafuso, e coloquei aqui a porquinha com uma cortiça por baixo para não ter problema. O original, ele é com um arribite. Só que, como essa caixinha aqui já teve várias desmontagens, então eu estou usando o parafuso mesmo, que também dá certo, tá bom? Então você tem que ter certeza que aqui não está conduzindo nada, em nenhum ponto. Limpa bem os contatos aqui e testa. Que, por exemplo, se eu colocar aqui e colocar aqui, ele tem que apitar. Por exemplo, assim. Tá? Se eu coloco, por exemplo, aqui e aqui, ele também apita dessa forma. A ponta preta aqui e lá. Só que no parafuso não pode dar nada, e aqui também não pode dar nada, e nem na base aqui também não pode dar nada. E nem um lugar aqui não pode dar absolutamente nada. Então, ou seja, o transistor ele tem que ficar morto, isolado dessa peça aqui. Agora aqui você tem que arrumar o terra, que é o aterramento ou aqui o pino massa da placa, que não tem nada a ver com o transistor. O transistor ele tem que ficar isolado, tanto que você usa uma mica, essa partezinha aqui brilha, e os parafusinhos aqui tem que estar isolado, bem isolado, porque senão vai dar problema. Então
Tem certeza que não está encostando e não vai encostar caso frouxe aqui o parafuso. Então, tá na hora de colocar a placa. Tá bom? Porque se não tiver isolando isso daqui, o que acontece? A hora que você der ignição, ele vai funcionar ali por uns pouquinhos minutinhos ali, às vezes segundos, e já queima. E aí você perde todo o trabalho. Então isso aqui tem que ser isolado. Testa bem, testa de várias formas. Perca tempo aqui para ter certeza que não tem nenhum contato aqui. Não pode ter nada. Agora na caixa vai ter, porque aí ela tem o corpo dela, que aí é outra situação. Por exemplo aqui, tá bom? Então o transistor ele tem que ficar isolado. Entendido isso, é só fazer. Você pode usar ribite, usar parafuso, o jeito que você quiser, que aqui vai dar certo. Depois que está isolado, você vem com essa parte aqui e coloca aqui. Que isso aqui é para isolar os parafusos e também aqui essa área de contato. Então ela fica dessa forma aqui assim. Fez a montagem da placa, tem o cantinho aqui do resistor. Acerta bem aqui, que é a parte onde que vai os parafusos de fixação. Esse parafuso aqui, ele é um parafuso que também serve de negativo para espalhar o negativo pela placa e pela caixa. Então é interessante você deixar isso aqui bem conectado e testar o parafuso na lateral para ver se está passando o contato, que ele vem do pino 5. O pino 5 vem, passa por tudo aqui. Então esse aterramento também é muito importante você ter ele funcionando. Aí depois é só fazer as soldas aqui. E não se esqueça que base, coletor é o de baixo e esse aqui do lado é o emissor. E no transistor não tem, porque é um suporte que é usado para ter o coletor. Então por isso que tem esse pino, mas lá só vem dois. E mesmo dizendo que o coletor é todo esse invólucro, ele não pode ter contato com o aterramento, junto com o do carro. Então o coletor, ele tem aqui o pininho, que aqui não vem, porque aqui todo é ele. Então aí usa-se, que já vem junto na caixinha, um adaptador, e ele vai ter o pino, que é esse pino aqui, que é o coletor. Mas o transistor ele vem assim, só com dois pinos. O que vai acontecer aqui? Aí depois você consegue fazer aqui a junção, por causa que vem, a hora que você desmonta, sai aqui um adaptador. Depois você faz todas as soldas, testa bem o negativo para ver se está passando bonitinho, para não ter problema. E aqui funciona o seguinte, eu vou colocar aqui, porque a caixa está um pouco isolando, mas eu vou colocar aqui e vou apertar aqui, ó. Aí dá contato. E eu já estou fazendo aqui pela placa, pelo pino 5. Então esse aterramento ele percorre todo aí e chega lá. Tem que dar certo. Então isso aí são os primeiros cuidados que você tem que ter na hora da remontagem. Ter certeza que o transistor está isolado e ter certeza que está chegando negativo aqui em cima, que é onde ele espalha para toda a caixa. Aí você fazendo o teste aqui no 5, encostando em alguma parte da caixa que não vai estar isolada,
pino 5 e na caixa. Aí dentro fica mais ou menos assim. Então aí dá certo. Se você colocar aqui também do lado, também vai dar certo. Só que o ponto é que a hora que apertar lá, não pode isolar. Ele tem que fechar o curto na caixa. Dessa forma. Que esse pino 5 é aquele negativo que vai na lateral do carro. Que daí, se ele tiver isolado por algum motivo, começa a ter problema no circuito. Agora o que eu tenho que fazer? Fazer as soldas aqui, colocar os 3 parafusos e fazer a montagem aqui, que é o que eu vou fazer na sequência. Então aqui eu já tenho tudo soldado. E sim, não é a mesma placa. E eu vou explicar o porquê. Essa placa, apesar de ser igual, de mesmo código, aconteceu o seguinte. Ela teve um sinistro nesse conector e nesse outro. Só que aqui não estava passando uma corrente tão 100%. E aí a hora que eu fui investigar mais a fundo estava quebrado. Igual a essa daqui eu tenho várias. E essa aqui eu vou deixar para que se caso eu precisar de peça. Mas essa outra é igual, de mesmo código, mesma equivalência nas peças. Muda esse transistor para aquele modelo. Mas de modo geral é tudo igual. Provavelmente essa daqui já passou por algum reparo, talvez. Mas a questão que aconteceu nessa outra foi a mesma que aconteceu aqui. Abriu o transistor. O transistor dessa placa aqui é esse aqui, de final 107, se eu não me engano. O transistor dessa placa aqui, ele é esse aqui, só que já não dá nem para ver. E ele está conduzindo aqui entre o emissor e a base. Então ele está aberto. A mesma coisa com esse aqui. Todos eles têm o mesmo problema. Esse aqui não poderia nem apitar. Esse aqui está um pouco pior do que esse aqui. Como eu tenho várias placas dessa daqui, então eu peguei uma outra e coloquei. Agora, colocando como é continuidade, então tanto faz aqui o polo que eu vou usar. Colocando o vermelho no 5, aqui eu limpei agora, então ele dá contato. Antes não dava porque estava sujo, e aí você tem que limpar ali, passar uma lixa ou coisa assim, porque o módulo ele está nesse estado. Para ter uma área de contato boa, eu já limpei aqui e limpei aqui também, tá bom? Igual eu tinha falado antes, o transistor ele tem que ficar isolado de tudo. Esse aqui eu consegui salvar um pouco dessa massa que vai aqui, que provavelmente é para evitar de alguém encostar isso aqui ligado, penso eu. Mas ela ficou bem justinha aí e provavelmente não vai cair. E aqui ela está tampando então o transistor. Mas o que importa, neste caso aqui, é que funcione. O primeiro teste que a gente vai fazer vai ser colocando a ponta vermelha no 6 e no 5 e não pode conduzir, como não conduziu. Agora eu vou inverter.
Vou colocar a ponta vermelha no 5 e a preta no 6. E ele tem que conduzir. E ele conduziu 469. Uma coisa que aconteceu aqui foi que quando os transistores estavam fora, que eu testei, eles estavam dando 660. E agora já deu 469. Provavelmente deu uma queda depois que foi colocado no sistema, porque agora tem mais coisas ligadas. Mas ainda está dando lá 469, 470, frente ao do Fusca Paçoca, que deu acho que 366, se eu não estou enganado. Então, é um bom número. Mas a gente esperava um pouquinho a mais. Talvez pode ser o meu multímetro que está marcando um pouquinho a menos. Alguma queda para mais ou para menos. Os transistores que veio é dessa marca. E eu vou tentar ver se vai funcionar legal. Senão a gente vai mudar o transistor. Vai ter que repetir o processo. E aqui a mesma coisa. A ponta maior para cima. Exército Brasileiro. Emissor e base. Na base vai o plug vermelho. E o preto no emissor. Ali deu 507. Se eu vou no coletor, deu 503. Vou inverter. Emissor base não pode conduzir e emissor coletor também não pode conduzir. E não está conduzindo. Diferente desses daqui, que emissor base ele está conduzindo. E esse aqui também, emissor base, está conduzindo, não poderia. Agora eu vou colocar no carro e ver se de fato vai funcionar, porque pode ser que não funcione, tá bom? Mesmo que você tomou cuidado em isolar tudo, fazer tudo certinho, ligar aqui as conexões, apertar tudo, fazer bonitinho, pode ser que não funcione. Porque tem outras peças aí, tem uns resistores que para pegar com multímetro já é um pouco difícil devido à carga dele ser muito baixa. Mas testando essa placa com aquela, deu tudo certo. Infelizmente aquela acabou quebrando o conector. A questão agora é ver se funciona. Se funcionar, beleza. Até então ela estava funcionando. Só que deu um probleminha e ela parou de funcionar. Porque abriu o transistor. Durabilidade eu não sei quanto que vai ser. Nem sei se vai funcionar. Vamos colocar no carro para ver. Eu tinha começado o vídeo com essa placa. Mas eu tive um sinistro nela que eu montei e na hora de testar não funcionou. E aí depois eu vi que a gente tem um pino quebrado aqui. Na verdade ele estava mais ou menos quebrado, não totalmente. Esse aqui decepou, mas esse aqui ele quebrou aqui. E aí o que aconteceu? Não funcionou corretamente. Então eu tive que trocar de placa para continuar o vídeo. Na outra placa eu tive um problema, que foi essa peça aqui, que ela é um resistor, que vai ligado aqui. Ele soltou aqui. Então eu também tive que fazer uma solda para fixá-lo, porque estava dando mau contato. Depois disso, bem aqui, eu tive um outro problema, que teve um corte aqui, uma interrupção na trilha. Aí eu tive que fazer um remendo na placa aqui também. E um outro aqui, porque já não tinha aqui também. Vai ter na foto aí, vai ser possível de ver. Então eu tenho um remendo aqui, tenho um outro aqui e um outro em cima aqui que eu tive que fazer com fio, que é a parte do negativo. E essa parte aqui é a parte que é o resistor, o que é isso aqui. Então eu acabei mudando um pouco as coisas e apenas troquei de placa, porque eu teria que resolver isso aqui, e como ia demorar, e eu tenho uma outra placa com o mesmo problema dessa daqui,
que é problema de transistor. Então o que eu fiz? Mudei a placa, tive que fazer a solda, igual eu comentei ali, em cima, nesse outro aqui. Então ficou funcionando, já testei, o carro está ok, sem falha. Uma alteração que teve foi que a marcha lenta subiu mais ou menos ali um 150, 200 RPM com esse módulo aqui. O que eu imagino? Pode ser o transistor que fez alterar. Agora, eu não sei por quanto tempo isso daqui vai funcionar, que é um transistor que os técnicos chamam de pirata. Se der problema, eu vou trocar por outro e a gente vai ver o que acontece. Mas a princípio tá aqui. A massinha, eu consegui tirar ela inteirinha, então ela tá aqui, isoladinha. Mas a questão agora é qual? A gente precisa fazer os parâmetros de medição para ver se vai funcionar ou não na questão do teste de bancada, que é com multímetro. E obviamente vai dar alguma diferença. Mas o que importa para nós é que no 6 e no 5 não conduz e invertendo ele dê ali o 470. Tá bom? Dessa forma aqui. Então isso aqui vai me garantir, de certa forma, que tá tudo ok com o nosso módulo. Mas só isso aqui não quer dizer que ele está funcionando. Então existem algumas situações aí que deve ser observada. Porque pode ser que tenha algum problema na placa e aí é só ligando no carro para a gente ter certeza que vai funcionar. O fato é que o 2 ele vai lá pro distribuidor, que é o pulso negativo da bobina impulsora, e eu conectando no 5 ele dá contato. Se eu ir para o 6 ele já não dá, ele aparece um número grande e às vezes um número pequeno, dependendo da forma que eu conecto aqui, e ele não dá contato, não dá passagem. Para mim fazer aqui entre o 2 e o 4, ele dá esse número grande. E eu esperava algo em torno de 1400, mais ou menos, e ele está dando aí bem próximo. Se eu fizer no 1, ele não conduz, e no 4, entre o pino 2 e o pino 4, ele dá um número grande, próximo aí de 1400, que é um valor razoável para um módulo que foi aberto todo ele. Então o teste ele é feito dessa forma e agora a gente tem que ver se funciona. A princípio aqui ele diz que tá bom, que tá tudo ok. O transistor foi colocado novo e o que geralmente dá problema aí é no transistor. As soldas aqui eu testei todas elas, estão funcionando, mas acontece muito desses estanhos aqui também, eles ter a chamada solda fria. Aí você acha que está soldado quando não está. O teste do estágio de saída, eu vou pegar aqui ponta preta e ponta vermelha na escala de diodo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a ponta vermelha no 6 e a preta no 5 e ele não pode conduzir. E eu vou inverter, ponta vermelha no 5 e a preta no 6, ele deu 460. Mas aí tem uma questão. Ele deu 460, eu tenho esse outro aqui, e eu vou fazer base emissor, e ele dá
505 nesse multímetro. No outro ele dava 660. Como eu tinha falado antes, esse multímetro ele tem aí uma perda bem considerável de uma medição para outra. Então de 505 ele caiu aqui para 460. Só que a gente tem o sistema todo conectado. Só que 460 é um valor bem bom, porque é o seguinte, se desse acima disso seria melhor, mas não tá ruim. Agora, se dá muito abaixo disso, aí já começa a ser um pouco preocupante. Tá bom? Então, tudo indica que agora está funcionando com a troca do transistor. E eu tive esses problemas que eu já relatei. Depois eu vou mostrar na edição aonde que eu tive que fazer as intervenções para funcionar. E a outra em que infelizmente quebrou o conector. Vai dar para arrumar, mas não hoje. Agora o que acontece? Entre o 5 e o 2, eu tenho que ter uma continuidade. Da mesma forma entre o 6 e o 3. O 5, lembrando que é o aterramento, então ele tem que aterrar aqui também. Uma outra forma que você pode fazer um teste um pouco mais elaborado é colocar nessa entrada 12 volts e fazer a medição dos diodos e transistor. E aí você vai ter aí uma base de quanto é que está rodando de corrente aí dentro. Apesar de que é um pouco difícil dar problema nessas outras peças, o que dá mais problema é no transistor, mas isso faz parte da situação. A outra coisa é que é o seguinte, esse transistor ele esquenta bastante frente ao outro modelo, mas eu vou deixar assim para ver quanto tempo vai ser a durabilidade. Se você quiser ver a durabilidade desse transistor, eu posso fazer um vídeo num futuro, porque eu vou colocar isso aqui para andar no dia a dia. Então vamos ver quanto tempo vai durar. Então isso aí foi um teste básico do que é a ignição 6 pinos e como reparar ela. E lembrando que às vezes você tem alguns problemas, por exemplo, igual eu tive de mau contato aqui, e não funciona direito, aí você tem que ir resolver. Eu não sou técnico, como eu já havia falado antes, o pouco que eu sei foi lendo sobre e tentativa e erro. Mas provavelmente para alguém que estudou isso aqui é molezinha. Tá bom? Estou usando por enquanto o transistor desse aqui, que vi falar que quando tem esse fabricante é bom, só que também já ouvi falar que quando tem essa plaquinha muito pequena, ele já não é tão bom assim. Infelizmente é o que nós temos para hoje. Agora, o valor que você gasta para reparar, o tempo, a mão de obra que é, eu não sei se vale a pena você mexer com isso e entregar isso aqui e pegar um outro à base de troca. Dependendo, vale a pena. Para mim, eu estou fazendo, eu preciso desenvolver a matéria para aprender. Então, por isso que eu estou fazendo isso daí e foi por isso que eu mostrei para vocês. Mas eu não sei se vale a pena você consertar. Porque só o transistor você vai pagar uma média de R$30 aí, dependendo de onde que você vai comprar. Mas a mão de obra que dá para fazer isso aqui, eu não sei se vale a pena. Tá bom? Então, com o multímetro do mais barato do mercado, você consegue ter aí um parâmetro. E eu já testei na rua. Foi bem, não teve falha. Por enquanto, eu não sei por quanto tempo. Aí vamos ver no dia a dia como vai ser. Se você quiser ver isso aqui, a durabilidade, após eu postar o vídeo, o que acontece? Eu posso, num futuro, caso dê problema, mostrar o porquê que deu problema. Ou se não, o vídeo a gente para por aqui. E o estágio de saída desse aqui tá, vamos dizer assim, o mais alto possível.
que é 460. Podia ser um pouco mais acima disso. Numa próxima, talvez, eu vou pegar um outro multímetro que ele é um pouco mais aprimorado que esse, para a gente poder comparar as medições. Mas a princípio é isso aí. Para você que vai reparar isso aqui, tem que soldar bem isso aqui, para não ter problema. Minha solda ainda não está bonita, ainda estou aprendendo sobre isso ainda. Mas a princípio, sempre que você tiver, o estágio de saída é sempre assim. Vermelha no 5 e preta no 6. Nesse caso, está dando 460 porque você está medindo aqui o transistor. Quando dá muito baixo, você tem problema. Começou a dar aquela falhadinha de segunda, você vai acelerando, não acelera. Geralmente o problema está aqui. Às vezes na bobina impulsora também, mas é aquela situação. Outra coisa, o módulo ele estava apresentando ali uma queima irregular a outra placa, na verdade, no cilindro 2 e 3. Porque o 5 aqui estava meio quebrando. E aí até eu testar tudo, eu demorei um pouquinho para ver isso aí. Então, começou a não queimar direito ali, cilindro 2 e 3. Tem que trocar o módulo. Não, você tem que testar. Porque eu postei um vídeo esses dias atrás aí de um falhamento e que não era uma coisa óbvia e todo mundo, é um injetor, não. Aquela falha era uma falha diferente. A mesma coisa que acontece aqui. Com o tempo você vai pegando e com a experiência você vai entender o que é uma falha de bobina impulsora e o que é uma falha de módulo. Tá bom? Então nesse caso aqui, na outra placa, nessa aqui também, só que aqui já dava um sintoma diferente. Você tentava ligar e ele não dava ignição, a ignição ficava uma partida pesada, como se fosse motor de partida. Ao passo que a outra ali, ela ficava estourando no carburador e aí você começava a ter problema na vela. Então, cada situação é uma situação. Então, para falar do diagnóstico, é um assunto bem extenso porque tudo é muito parecido. O que muda são as particularidades. Então, vamos ver quanto tempo isso aqui vai durar. E é assim. Então, nem sempre é o que você imagina. Começou a falhar, é vela. Às vezes não, às vezes é módulo. Então, tudo demanda de teste. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho desse mundo que é a eletrônica, que eu não conheço muito. E espero que te ajude de alguma forma também. E se você se interessou mais por isso daqui, existe curso, existe um monte de coisa. E eu sou um pouco autodidata, então eu vou me virando por aqui. Mas eu espero que tenha despertado em você a curiosidade de descobrir também o mundo da eletrônica, que é bem bacana. E isso aqui é uma coisinha pequena frente ao que é a eletrônica em si, tá bom? Espero que deu para entender alguma coisa do que eu tentei explicar, porque eu também não domino muito isso daqui. O pouco que eu sei é conseguir fazer funcionar dessa forma. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.